Mais um dia. Diga amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. Tiago morreu. Ô Herodes, felizaço. Tiramos Tiago da jogada. Agora tem o Pedrão, ele está vivo. O nosso calcanhar de Aquiles, ele é um grande problema, porque por onde ele passa, ele causa alvoroço, porque ele prega o nome desse Cristo e ganha muitas almas. Vamos fazer o seguinte, prendê-lo. Senhor, vem cá, olha o diálogo. Tu conhece o cabra? Não, deixa eu te avisar. Ele foi preso uma vez, sabia disso? Quem o prendeu? O Sinédrio. E aí? Saiu de lá. Como? Eu não sei dizer, senhor. Fomos investigar. O carcereiro não viu, o chefe da guarda não viu, os demais soldados não viram. Só soubemos os boatos. A porta de ferro se abriu, ele para a rua saiu e voltou a pregar esse Jesus aí nas ruas de Jerusalém. Tem mais. Foi preso de novo. Segunda vez. Mesmo motivo. Jesus, pois é. E aí, moço? Não sei dizer. Ai, Deus é terrível. O carcereiro, de novo, não viu. Os chefes da guarda não viram. Os demais soldados, ninguém. Segunda vez, a porta se abriu. Ele saiu e foi pregar. O cabra para dar trabalho. Quem é cheio do Espírito flui. Aí Herodes diz assim: rapaz, o homem saiu a primeira, saiu a segunda, eu não posso dar esse mole. Ponham 4 quaternos de soldados. Bicho, para dar trabalho. 16 cabras para tomar conta de um pescador, pregador e ganhador de almas. Eu não estou falando de um político corrupto que se considera uma autoridade. Eu não estou falando de um traficante de drogas. Eu não estou falando de um assaltante, um homicida. Eu não estou falando de um homem que era ameaça para a sociedade. Senhoras e senhores, eu estou falando de um cidadão do reino. Eu estou pregando para cidadãos do reino aqui. Eu estou falando do cidadão do reino que virou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. Herodes disse: prende, porque isso não pode se repetir a terceira vez. Deu problema a primeira, deu problema a segunda, não vai dar para pedir música na terceira. 4 quaternos de soldados. Sabe o que eu me lembrei? Israel, o povo está sendo oprimido lá no Egito. Aí o rei diz assim: dobra a carga de serviço, porque o trabalho braçal, sabe, o trabalho escravo vai tirar força desse povo. Qual era a expectativa? Cansar maridos para não conhecerem suas esposas e não nascerem-lhes filhos e filhos e filhos. Efeito contrário. Eu amo esse Deus. A Bíblia diz que quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Se é que você me entende, quanto mais perseguiam, mais o povo prosperava. Prende, ele não pode sair da cadeia. Mas o que é que esse homem tem de diferente? Ele prega Jesus. O que mais? Ele é cheio do Espírito Santo. O que mais? Ele não era aquele Pedro que negou o Senhor. Pois é, mas agora ele se tornou um pregador desse Senhor que ele negou. Afinal de contas, é isso que a graça faz. Ela redefine a história de quem é alcançado por ela, rapaz. Conta para mim então, esse homem, a história desse homem. Tá bom, Senhor, vamos lá. Atos capítulo 1, está escrito que ele estava junto com Jesus e ouviu da boca do mesmo: fica em Jerusalém para receber poder. Entendi. Atos 2, recebeu poder, pregou, 3.000. Já entendi o problema. Atos 3, ele estava subindo o templo na hora nona para orar. Para fazer o quê? No período de oferta, avistou o paralítico e disse para ele: olhe para nós, não temos prata nem ouro, toma para si, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou. Eu já entendi. No capítulo 4, versículo 4, repete o sermão, fala de Cristo novamente. Ele salva, cura, liberta, transforma, leva para a eternidade. Dobra-se o número dos salvos. Agora eu estou entendendo mais ainda, fala mais. Capítulo 5, ele desmentiu Ananias e Safira, morreram diante do altar. Capítulo 6, é líder da igreja.
não pode negligenciar o ensino. Delega a função para os diáconos. Vamos orar, impor as mãos, separar os 7. Dos 7, o primeiro apologista levantado, Estevão, capítulo de número 7, prega na sua defensiva, na sua defesa, e muitas pessoas ficam indignadas. Pronto, efeito de uma boa liderança, delegada a função, ok. No capítulo 9, Senhor, versículo 42, ele disse para Enéas, travado há quase uma década: receba a saúde, meu filho, volte a andar. E o cara levantou. Entendi. Versículo 46, está escrito que a irmã Tabita estava morta. Ela estava o quê? Então ele subiu, o cenáculo orou, estendendo as mãos, disse: Tabita, eu te ordeno, em nome de Jesus. Ela voltou à vida, ela voltou à vida, ela voltou à vida. Capítulo 10, pregou Cornélio salvo. 11, efeito da mensagem em Jerusalém, chegou em Antioquia da Síria. Aí no capítulo 12, trava enquanto dá tempo. Eu entendi que toda a raiva de Herodes não tinha a ver com o que Pedro comia, bebia, vestia, calçava, estava no peso da mensagem que ele pregava. Alguém me ouve nessa noite? Eles falam da tua roupa, mas não é tua roupa. Eles falam do teu sapato, mas não é o teu sapato. Eles falam até do jeito que você prega e canta, mas não é o jeito que você prega e canta. É sobre quem? Me ajuda a pregar, por favor. Olha para alguém cheiroso do teu lado e diga para ele: pregue Jesus. Fala: pregue Jesus. Não mude a sua mensagem por medo de cancelamento. Você foi chamado para pregar Jesus independente de qualquer coisa. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses, sabendo que seria perseguido, oprimido e hostilizado pelo sistema, ele deixou claro: rapaz, se possível, mas a verdade de Cristo a qualquer preço. Eu posso falar mais alto para alguém me ouvir aí atrás? A paz, se possível, mas a verdade de Cristo a qualquer preço. Tem pregadores no nosso meio aqui? Tem pregadores, ministros no nosso meio? Ô pregador! Pregador! Se você é requisitado, tem milhões de seguidores, se você pisa nos maiores congressos do Brasil, discursa com eloquência sobre conquistas, vitórias e aplausos, mas não fala de Jesus, você falhou. Você ensinou técnicas, mas não revelou a cruz. Você formou plateias, mas não fez discípulos. Você falou de propósito, mas não falou do propósito. Você prometeu reinos, mas não apontou o rei. Você se esqueceu que a eternidade é para pecadores arrependidos e não motivados. Você se esqueceu que o céu não se abre para quem se sente bem, se abre para quem se prostra. Se Jesus não é o motivo da sua mensagem, se a cruz não está no centro da pregação, se o evangelho e o sangue não é o motivo da sua mensagem, você falhou, pregador. Não muda a sua mensagem por causa de ninguém. Disseram: ou você para de pregar, ou você vai preso. Não parou, cadeia, beleza. Por que Herodes não matou Pedro? De imediato, como gostaríamos de perceber do texto, como ele gostaria que acontecesse, eu digo a vocês, não era apenas um plano. O que impediu Herodes de agir como gostaria foi o poder de uma palavra. Por que a igreja está de pé? Por causa dessa mesma palavra. Por que você está vivo entre trancos e barrancos, com 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita? Por causa de uma palavra. Onde está essa palavra? Mateus capítulo 16. Todos no colégio apostólico estavam reunidos e o Senhor os chama e pergunta a eles: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que andam falando acerca de mim, a respeito de mim? Por onde passam? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos demais profetas. Ele: ok, e vós? No fim das contas, tanto os homens quanto os discípulos estavam
Diminuído Jesus, e não é segredo para nenhum de nós, estudiosos das Sagradas Escrituras, o quanto Jesus vem sendo diminuído e reduzido ao longo do tempo. Os judeus o reduziram a um falso Messias. Os muçulmanos o reduziram a um profeta da mesma linhagem que está menor que Maomé. Os budistas o reduziram a um espírito evoluído, iluminado. Os ubandistas, espíritas, reduziram Jesus a um ser que foi criado em algum tempo da ética moral. Mas se perguntássemos, em algum tempo na eternidade, ou um padrão de espírito perfeito de ética moral, mas se perguntássemos para João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que Jesus é o verbo de Deus encarnado sobre a terra. Para a mulher samaritana, aquele que mata a sede, com a água que jorra para a vida eterna. Para o perdido, ele é aquele que dá descanso. Para quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, ele alivia. Ele é aquele que é o caminho. Ele não abre o caminho, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Em Apocalipse de João, ele é o Cristo revelado em Patmos, que tem os olhos como chamas de fogo, o seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, da sua boca sai uma espada afiada, mas a voz é como o som das muitas águas, seus pés são como bronze polido, em uma das coxas está escrito que ele não era nem será, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Jesus para você? Agora eu não quero saber com base nas experiências que os teus pais e avós tiveram. Na sua. Quem dizes que sou, diz o Senhor. Quem dizes que sou? João, você reclina a cabeça aqui. Pode falar. Simão Zelote. Judas Iscariotes. Natanael. Tiago Maior. Menor, ninguém, Simão. Olhares atônitos, o que esse cara vai falar agora? Fala coisa errada na hora errada. Senhor, diga a Simão, tu não és Elias, João Batista, Jeremias. Com todo respeito, nem nenhum desses profetas. Fala quem sou, macho. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Feliz és tu, porque não foi a carne nem sangue quem te revelaram, foi o meu Espírito. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu posso te dar uma ideia aqui, olha para mim. Tu és Pedro, Petros, fragmentos de um rochedo, mas sobre a pedra. Você é o Pedro, mas sobre a pedra. Petra, grande rochedo de fundição, rochedo inabalável. Segura a onda, você é só um fragmento de mim, porque a base que vai sustentar tudo no fim sou eu. Segue o culto, Simão, enquanto eu for a base que dá sustentabilidade à minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por isso que entrou crise, saiu crise, você continuou vivo e de pé. Entrou governo, saiu governo, você continuou de pé. Entrou desgoverno, depois sai também, você vai continuar de pé. Com crise, sem crise, você vai continuar de pé. Pela resiliência? Não. Pela boa capacidade de se reinventar após um período difícil de situação? Não. Por causa de Jesus. Bata no teu peito e diga: eu estou aqui por causa de Jesus. É por causa de Jesus que a igreja está de pé. Não é por aliança política, não é por discursos ideológicos, não é por dinheiro, famas, aplausos e etc. É por causa de Jesus. Diga amém. Ok, ele está preso. Quem está preso? Pedro.
Versículo 5 está escrito que enquanto ele estava preso, a igreja orava. Orava. Lucas usa uma expressão. A igreja orava incessantemente. Uma palavra muda todo o sentido da frase. Capítulo de número 1 está escrito que eles ouviram do Senhor para ficar em Jerusalém, correto? A partir do 2, eles inseriram o hábito de orar. Porque no 1, para substituírem Judas ao apostolado, eles lançaram. No 2, começaram a orar. Oraram e foram cheios. No 3, eles estavam subindo do templo na hora nona para fazer o quê? Falar de pastor? Da vida dos outros? Eles estavam indo, Capítulo 4, versículo 31, diz que eles oraram para agradecer a Deus por Pedro ter sido liberto da prisão, e estremeceu o lugar onde estavam, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Rapaz, coração de gratidão forte. Todos foram cheios. No 5, período de oferta, oraram. No 6, na instituição diaconal, eles pediram a direção do Espírito, mas já tinham o hábito de orar. Estevão, enquanto estava sendo morto, apedrejado, orou pelos seus opositores. Quando ele ressuscitou Tabita, ele orou. Mas no capítulo 12, versículo 5, diz assim: enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Subiu o nível. Eles subiram o nível. Amanda, eles não estão apenas orando, eles estão orando incessantemente. Não tem dinheiro para pagar fiança, ninguém tem voz ativa na política para fazê-lo sair sob poder de argumentação. O que vamos fazer? Olha para o lado direito, está cercado, o lado esquerdo está cercado, vanguarda está cercado, retaguarda está cercado. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles oraram incessantemente. Brilhante a mente de Lucas, porque os sinônimos de incessante são assíduo, frequente, permanente, fervoroso, contínuo, ininterrupto. Abre aspas. Aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias. Fecha aspas. Incansável. O problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja, mas ela inteligentemente usou o problema como combustível para subir o nível e continuar orando. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Tu te revelas. Canta baixinho, vai, diga aí, vai. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou buscar, diga para ele, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar mais uma vez, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. É quando eu oro, é quando eu busco, é quando eu estou no meu quarto de porta fechada. Tu te revelas a mim, tu te revelas. Você pode entrar nessa atmosfera de adoração agora. Tu te revelas a mim. Oh Jesus, de olhos bem fechados, diga aí, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar.
Jesus quer abrir o céu na igreja hoje. Diga: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, Tô com vontade de correr nesse corredor. Diga: eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Assim, repete, pode repetir, pode repetir, pode repetir, pode repetir. Eu vou buscar, eu vou buscar. Vamos, igreja, vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar. Remanda que a chora na raça. Recomanda minha raça. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Eu vou buscar, Senhor, até que nada mais importe. Vamos, vamos, vamos. Eu vou buscar, eu vou. Eu estou sentindo o céu aberto na Americana essa noite. Pode, meu filho, dá lugar, dá lugar. Eu vou buscar. Ramandébia. Vamos, entra, entra que o céu está baixinho, entra, entra, eu vou orar, eu vou orar, eu vou. Tem um comando do céu aqui, vamos, 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 vamos. Passeando, ele diz: clama, eu vou orar. Ele diz: clama, clama a mim e responda. Pode clamar, pode clamar, pode clamar, pode clamar. Ele está dizendo: eu vou me revelar, eu vou buscar. Tu te revelas a mim. Tu te olha ele se revelando por meio das escrituras. Tu te Quem é da língua pode vir. Aleluia. Quem é da marcha entra. Vai, vai, vai. Porque quando Ele está se revelando, Ele está se revelando. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Mostra o escondido pra mim. Mostra o oculto pra mim. Aonde? Tu te revelas, tu te revelas a mim. Mostra o oculto pra mim, mostra o escondido. Diga: tu te revelas, tu te revela. O céu está aberto nessa igreja. Aleluia. Eu estou sentindo o renovo da parte de Deus na minha vida hoje. Tu te revelas. O céu está aberto aqui. Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca e derrama. Abre a boca e derrama. Abre a boca e derrama a tua adoração nesse altar. Abre a boca e derrama a tua adoração nesse altar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar Porque quando o Senhor se revela, eu vou buscar. Eu vou buscar. Quando eles oraram incessantemente, continua. Deus enviou o anjo.
Deus enviou o anjo. Tem socorro chegando mediante a oração da igreja. Deus enviou o anjo. O anjo encontrou Pedro dormindo. Agora eu pergunto você: quem dorme? Jurado de morte. Quem dorme? Sabendo que tem dia e hora para perder a vida. Ha! Eu digo quem? Quem tem paz. Eu não estou dizendo essa falsa paz que você acha que tem quando todas as pessoas saem de casa e te deixam sozinho. Eu estou falando da verdadeira paz que te faz desfrutar da bonança, mesmo quando o seu barco está sendo açoitado pela tempestade. Ele balança para lá e para cá, mas você continua confiando. Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Que paz é essa, Amanda? A paz que Paulo ensinou a todos nós, que excede todo entendimento, domina os nossos sentimentos e guarda o nosso coração. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cara dormia, rapaz. O anjo deu um tapa em um dos lados dele e disse: macho, levante, cinge os teus lombos, coloca nos ombros a capa, calça as tuas alparcas e vamos embora. Não me pergunte porque eu não estava lá para saber, mas como aconteceu a primeira, aconteceu a segunda, a terceira vez a porta se abriu. E ele faz o quê? Isso aqui, ó. Ninguém viu. O Pedro passou olho nu diante de toda a guarda e chegou aos irmãos que estavam orando. Olha para mim, a irmã Rode ficou tão emocionada, mas tão emocionada, que ela não conseguiu nem abrir a porta, coitada. Eu entendo ela. Ela disse: é um fantasma, ou é o anjo de Pedro. Aí foi lá na casa, os irmãos chamando na oração: liberta Pedro, Senhor, tira Pedro da cadeia, tira Pedro de lá. Ô moça, irmã Maria, o Pedro tá lá fora. Eu ouvi ele chamar, é a voz dele. Bateu na porta, eu fiquei com medo de abrir, mas eu sei que é ele. Você tá doida, menina? Rapaz, vocês não estão orando? A irmã Tabita estava querendo dizer: olha, a irmã Rode estava querendo dizer: ó, eu só vim dizer, responder, afirmar que a resposta das orações que vocês fizeram até agora chegou, está lá na porta, é só abrir. Eu vou orar, eu vou orar. Deus te convida a abrir a porta hoje. Tu te revelas. Me deixa adorar, me deixa. Eu vou orar, eu vou orar. Será que eu posso pedir para a igreja se pôr de pé, pastor? O Senhor me permite. Se ponha de pé, vamos na adoração. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Nos 45 do segundo tempo, ele chegou. Faltando horas para Pedro morrer, ele chegou. Nos 45 do segundo tempo, ele não tarda nem falha, chega na hora certa. Daniel estava na cova, os leões
apostos para devorá-lo. Deus fechou a boca dos leões. Dario de manhã, desesperado porque amava Daniel e foi pego numa armadilha, pediu para removerem a pedra. Aí ele chamou com a voz triste e chorosa: Daniel, você está vivo? Aí Daniel, lá do fundo da cova, idosinho, 80 e poucos anos de idade: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Sabe o que era isso? Vida de oração. Deus chegou nos 45 do segundo tempo. A viúva de Naim, trilhando o caminho da morte pela segunda vez, indo sepultar o filho, fazendo o caminho que fez para o marido. Jesus chegou nos 45 do segundo tempo e disse: acaba o choro, carpideiras, porque o menino vive. Levanta, menino. Ele levantou nos 45 do segundo tempo. O barco quase virando. Jesus veio andando sobre as águas e acabou a tempestade. Nos 45 do segundo tempo, Lázaro morto, fedendo há 4 dias, em estado de putrefação. Jesus disse: removam a pedra. Eu não quero saber o que houve. Quando removeram, meu amigo Lázaro, pode vir, eu estou te esperando. Ele saiu. Dos 45 do segundo tempo, parecia tudo perdido. Maria desesperada, chorosa. Porque você procura no meio dos mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Abre a boca para adorar aquele que vive. Abre a boca para adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Abre a boca para adorar aquele que chega nos 45 do segundo tempo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está